Quem imaginaria que nesse capítulo 133 de The Beginning of the End a gente ia ter o Prota e a Tess voltando pra sua casa, a reunião dos chifres gêmeos com a sua família e a possível invasão do Dranev que tava pra acontecer agora. E aí galera, beleza? Quem fala é o Art. Galera, antes do vídeo começar, apenas relembrando que aqui embaixo, caso vocês queiram ajudar o canal de alguma forma, vão conter dois links do curso de como você aprender japonês e como você aprender a desenhar personagens iguais que você vê dentro das obras que você curte, pro caso de você querer criar aquela fanart ou aquela obra que você sempre sonhou, e também não ficar refém de legenda de anime e scan de mangá. Agora sem mais delongas, vamos continuar. Mas antes, pra aqueles que não lembram, o que aconteceu no capítulo passado ou ainda não viram o meu vídeo passado, o link vai estar aqui nos cards. A gente viu que a Rinya já sabia e conhecia o Prota mesmo antes de ter se encontrado com ele pela primeira vez, ao mesmo tempo que a gente também fica sabendo como funciona a magia divergente da Rinya e como ela fazia pra várias vezes ver o futuro. Ela também fala que o Prota tava no meio disso tudo que tava acontecendo nas mudanças de Dicantia que tava rolando dentro de Dicantia, inclusive até incentivando ele a pensar nas coisas que ele teria que fazer no futuro. Você fala que quando eles terminam essa conversa e a gente vai pra segunda parte da Webtoon, a gente vê que o Lucas tava recebendo os produtinhos do Draniv pra poder ficar tunado na mesma hora que ele se desentendia com a galerinha do Heaven, porra, ao ponto de que ele acabou torrando todo mundo após ter surtado desse modo, encerrando o capítulo 132 de The Beginning of the End. Nesse capítulo 133 já começa com a gente vendo que tava todo mundo só o bagaço depois de ter tomado aquele chá que a Rinya tinha feito pra geral, o que fez com que ela disfarçasse na hora de falar que tinha errado na dosagem e colocado umas folhinhas a mais. Sendo que nisso a gente viu que boa parte da galera até tava de boa, graças a o que ela fez, com exceção do Virion, que tava cheio de problemas pra resolver, afinal ele tinha destruído metade do castelo junto com a neta nos capítulos passados e por causa disso ele não podia ficar dormindo. E inclusive, aliás, a gente até vê mais pra frente que a Rinya tava para falar sobre isso, o que fez com que o Virion interceptasse ela na base da garrafada de brócolis. Daí ao comer isso, a gente vê que a Rinya entrega um presente pra Tess para que ela pudesse controlar o seu legado bestial por completo, já que pouco tempo depois eles iam voltar pra academia Shiro. Ao ter feito isso, a gente vê que o nosso Prota e a Sylvie ficam completamente surpresos ao perceberem que a Rinya teve capacidade pra fazer um bracelete daqueles em que isso muito tempo, coisa que a família da Tess nem se importava mais. Desse modo, com o Alduin agradecendo a Rinya por ela ter cuidado da sua filha, ao mesmo tempo que ela pedia pra deixar os agradecimentos de lado, pra que eles pudessem continuar com a tarde agradável pouco antes do Arthur e a Tess irem embora. Daí depois que ganha a noite, a Rinya leva os dois até o portal secreto que ela tinha escondido dentro da casa dela, sendo que nessa hora o Prota fica meio que desconfiado, afinal ele sabia que os únicos que possuíam esse tipo de coisa era o Reino élfico, anão e humano, e por causa disso o Prota já fica meio que com uma pulga atrás da orelha do que na realidade poderia estar rolando ali. Só que é aí que a gente vê que devia ter rolado um apelo por parte da Rinya com o Virion pela cara de Gremlin que ela faz pro Arthur e o jeito que a galera ficou nessa situação. Daí depois que essa situação é meio que deixada de lado, a gente vê que o Aldo e a Maria começam a se despedir da Tess, sendo que o Virion também pede pra que ela checasse se a Cynthia tava legal, afinal fazia um bom tempo que ele não sabia se a Cynthia tava legal e por causa disso ele queria que a Tess checasse isso pra ele. Só que a gente ainda teve a Tess se despedindo da Rinya, ela falando que queria ficar mais tempo com a Rinya, mas a Rinya falando pra ela que cada momento que elas estavam passando juntos era muito precioso pra ela, e por causa disso o Prota fica até com peso no coração, pois ele sabia que a Rinya talvez pudesse não ter muito tempo de vida, mas infelizmente ele ainda não podia fazer nada, que aliás até fez com que a Sylvie perguntasse se ele tava legal, e após responder que sim, eles atravessam o portal, dando adeus pra geral que tava ali. Nisso, quando eles chegam até Dicantia, o Arthur até começa a achar suspeito por não ter nenhum guarda ali de prontidão, o que faz até explicar que provavelmente poderiam ser duas coisas que estariam acontecendo ali, que seria a primeira, os caras terem ganhado uma folga, já que tava passando a aurora boreal por todo o céu, e nesse meio tempo tanto a comércio e a galera que fica de guarda acabam ganhando uma folga nessa época, ou talvez pelo fato de estarem com pouco pessoal. Só que na nova, galera, o que acaba acontecendo? Eles chegam dentro de Dicantia e são recebidos por uma patota cheinha de guardas armados e prontos pra atacar, porque os guardas provavelmente não sabiam de onde eles estavam vindo e nem quem eram naquele momento, o que de quebra até meio engraçado você pensar nessa situação, pois eles provavelmente deviam estar esperando vários inimigos, e quando foram ver era na verdade duas crianças. Pessoal, caso vocês queiram contribuir de alguma maneira pra ajudar o canal e continuar assistindo vários e vários vídeos que a gente vai estar lançando, se inscrevam no canal e deixem um like, compartilhem pra galera e não esqueçam de ativar o sininho para não perder as notificações, pois dessa maneira vocês ajudam o canal a se reerguer. Agora sem mais delongas, vamos continuar. E após a Tess contar isso pra ele, a gente vê que os três começam a admirar o show de luzes que estavam rolando dentro do céu, o que inclusive até fez com que a Sylvie perguntasse pro Prota se o céu tava quebrado. Nisso, quando eles respondem tudo o que a Sylvie precisava saber sobre esse fenômeno, é aí que a gente chega até a casa do Prota, tendo a agradável surpresa
de encontrar a Jasmine, falando que já era a hora do Prota aparecer. E falando o resto dos Chifres Gêmeos que tinha aparecido e ficado impressionado no tanto que o Arthur tinha crescido nesse meio tempo que eles não se encontraram. Além do Adam, que fica tirando uma com a cara do Durden por ele ter adotado o mesmo corte de cabelo do Arthur. E a Angela, que já chega tentando sufocar o Prota ao mesmo tempo que ela via a Rufinha constrangida e por causa disso resolve dar um abraço nela também. E ao ter feito isso, foi aí que a gente viu que a família do Prota saiu pra dar um oi ao mesmo tempo que a irmã dele tirava uma com a cara dele por ele não ter voltado praticamente morto nesse meio tempo, fazendo com que o Prota logo em seguida ficasse também pistola por ela ter dito isso enquanto ela cumprimentava a Tess. Nisso a Ellen aproveita pra chamar a galera pra começar a festividade lá dentro da mansão, só que é aí que a Tess fala que não podia ficar, afinal ela tinha vários outros afazeres dentro da academia Shiros e por causa disso ela tinha que verificar, além da Cynthia, que ela tava preocupada naquele momento, o que obviamente fez com que o Prota percebesse o desconforto que a Elfa tava sentindo ao falar tudo isso pra ele, e é aí que a Tess abre o jogo, falando que na realidade ela tinha que voltar pra fazer um ajuste no seu novo bracelete junto com a Cynthia, pra que não rolasse outro BO, pra que a gente também vê que a Elfinha não ficava confortável em ficar dentro de uma festa enquanto os outros membros do conselho estudantil estavam trabalhando duro dentro da academia, o que fez com que o Prota pensasse que não teria problema, afinal ela tava com boa parte do seu poder sob controle. E pra quem não se lembra do que eu tô falando, uns capítulos atrás o Virion fez o Arthur prometer que ele ia ficar junto dela nesse meio tempo que ela ainda tá tentando controlar todos os seus poderes, desse modo pedindo pra que ela se cuidasse, afinal o núcleo dela tava completamente instável naquele momento, com a Alice logo depois chegando pra dar aquele presentão pra sua possível nora, já que ela não queria que a Tess congelasse até o caminho pra academia Shiros, e pouco tempo depois eles acabam se despedindo, o que fez com que o Prota lançasse aquele sorrisinho de felicidade bem na hora que a gente vê a festa continuar. E quando rola isso, a gente vê que pouco tempo depois da galera ter chapado o coco, aquilo já tava uma completa bagunça, com a Ellie e a Sylvie botando o Adam pra chorar, o Durden e o pai do Prota praticamente alucinando ao ponto de que a Alice teve que intervir na cachaça do marido e o Durden tava prestes a atacar uma caneca. Sem falar que ao rolar tudo isso, a gente vê que a essa altura do campeonato a Jasmine já tinha repetido várias e várias vezes o quanto tinha ficado preocupado com o Prota, sendo com que a Ellen tivesse que tirar as duas dali. E ao ter feito isso, ela pede pra que os dois saíssem dali pra poder tomar um ar puro, pouco tempo antes da gente ver uma das bizarrices do Vincent. Daí ao saírem dali e conversarem um pouco, a gente vê que o Prota finalmente conta pra Ellen tudo o que tinha acontecido com ele nesse meio tempo que eles estavam separados, o que fez com que ela percebesse que o Arthur tinha tomado o lugar do pai dele em relação a fazer a sua mãe ficar preocupada, o que, diga-se de passagem, foi a única habilidade que o Prota achou ter melhorado sem nem mesmo tentar uma única vez. E foi aí que a Ellen falou que o Prota estava destinado a coisas grandes e por causa disso ele precisava manter uma mente firme para que ele soubesse pelo que ele estava lutando. Desse modo, se lembrando do que a Rhaenyra tinha falado para ele anteriormente em relação a ele ser uma âncora e ter um objetivo em mente, mas no final ele acaba achando que a Ellen só estava falando aquilo por ela ter passado um pouco da conta em relação à bebida, o que fez com que ela até falasse que talvez pudesse ser por isso, mas outras coisas com as quais ela estava ficando preocupada eram que a descoberta desse novo continente estavam gerando vários e vários problemas. Daí ao falar isso, a gente vê que a Ellen resolve voltar para dentro da casa antes que a galera dela botasse a mansão do Vincent abaixo, enquanto o Prota resolveu ficar do lado de fora pensando em tudo que eles tinham conversado, mas por causa disso ela pede para que ele não se esforçasse demais e fosse descansar, o que fez com que o Prota logo depois se lembrasse de todo o seu trajeto até aqui, desde o seu nascimento até esse momento, pensando em qual seria o motivo para que as pessoas tivessem reencarnado ele nesse mundo, sem falar que ele ainda estava meio cético em acreditar que ele poderia ser um tipo de peça num tabuleiro de xadrez, e o que daria motivação para ele nesse momento seria o sorriso das pessoas que ele está tentando proteger. Afinal, fossem deuses ou o que quer que seja, esse era o destino que ele queria traçar. Daí, ao ter finalmente encontrado um objetivo, a gente vai até a Academia Shiros vendo que o Draniv finalmente tinha começado a se mover, além de começar a liberar o portal para trazer todas as bestas de mana para dentro da Academia Shiros. Desse modo, encerrando o capítulo 133 de The Beginning After the End. Então, galera, o que vocês acham que vai acontecer mais pra frente? Eu já adianto que a Tess, infelizmente, vai cair numa cilada tremenda ao ponto de que ela vai ser tratada como se fosse um tipo de escrava. Ao cometer disciplinar, vai passar por poucas e boas após ter sido revelado quem era o traidor dentro deles. E infelizmente o nosso Prota só vai chegar no final pra salvar o dia. Só que, se você quer ver quando isso tudo acontecer dentro da Webtoon, seria um bom motivo para que vocês se inscrevessem no canal e deixassem um like, compartilhassem pra geral que curte debate ou ainda não conhece a obra, além de não esquecer de ativar o sininho para não perder as notificações, pois dessa maneira você fica sempre ciente de quando sai todos os conteúdos de debate aqui no canal. E não vai embora não, porque aqui embaixo eu vou estar deixando o link do último capítulo que saiu da novel de The Beginning After the End, contando o que aconteceu com o Cadel, como foi o reencontro do Arthur com a Cecília e como que o Prota deixou a Grona frustrado no último segundo. Então por hoje era isso, galera, valeu, falou, fui!